E-book Meditando os Mistérios do Rosário, Mistérios Gloriosos, por arautos do Evangelho, para ter paz, nenhum dia sem Maria. Se um dia se passar sem que eu reze o rosário, eu tenho medo pela minha salvação eterna. Santo Afonso Maria de Ligório. Chegamos ao último volume de nossas meditações sobre os mistérios do Santo Rosário. E para fechar essa sublime sequência, hoje trazemos os mistérios gloriosos, que são os mistérios da esperança. A recitação do rosário é de tal forma especial que é a única oração vocal e mental ao mesmo tempo. Pois assim como pronunciamos com nossa voz os Pai Nossos e Ave Marias, com nossa mente vamos recompondo cada detalhe do acontecimento que meditamos. De forma que, presentes de corpo, concretamente, pela recitação, estamos sobremaneira presentes pelo Espírito, revivendo cada fase da vida de Jesus. Dr. Plínio Correia de Oliveira, formador de nosso fundador, Monsenhor João Scognamiglio Cladias, fez uma profunda reflexão sobre esse duplo aspecto da oração do rosário. Esta conjunção da oração vocal com a meditação é uma coisa esplêndida, porque enquanto os lábios proferem uma súplica, o espírito se concentra num ponto, e por esta dupla atividade, o homem faz, a bem dizer, tudo o que pode fazer na ordem sobrenatural, porque ele se une, por suas intenções, àquilo que seus lábios pronunciam, e ele se entrega, por sua mente, àquilo que seu espírito medita. E por esta forma, ele se liga intimamente a Deus durante essa oração. Ligação tanto mais acentuada e definida quanto, sendo Nossa Senhora a medianeira de todas as graças e sendo o grosso das orações do Rosário Ave Marias, é por meio da medianeira de todas as graças que a pessoa se dirige a Deus, o que explica as inúmeras graças que Nossa Senhora, por meio dessa devoção, tem concedido a todos. Sabemos que o centro da nossa devoção é nosso Senhor Jesus Cristo, mas, se no rosário rezamos tantas Ave-Marias, é porque é muito mais fácil chegar até ele conduzidos por sua própria mãe. Nos Mistérios Gloriosos, fica muito clara a importância do papel da Santíssima Virgem na história da salvação, e a humildade de sua vida na terra é exaltada com a sua coroação como Rainha do Céu, Senhora dos Anjos e dos Homens, diante da qual os infernos tremem. Mistérios Gloriosos. Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Depois de termos contemplado desde a anunciação e o nascimento de Jesus, sua vida pública e as dores de sua paixão, finalmente chegamos aos mistérios da esperança e da alegria, quando o vemos triunfar da morte em sua ressurreição. E essa alegria vai num crescendo. Durante 40 dias, o Cristo ressuscitado se manifestou aos apóstolos com muitas provas, instruindo-os acerca do reino de Deus, tendo sido visto por mais de 500 testemunhas. Até o momento em que, despedindo-se de seus apóstolos e abençoando-os, ascendeu aos céus à vista deles. Enquanto, surpresos, os fiéis companheiros do Mestre o viam desaparecer, envolvido por uma nuvem, 2 anjos anunciavam-lhes que Cristo voltaria do mesmo modo que o viam subir ao céu. Promessa essa que, até hoje, alimenta a nossa fé e sustenta a nossa confiança, levando-nos a suportar todas as adversidades, com a certeza de que Ele retornará para colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Depois da magnífica ascensão, contemplamos em Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, representando o início da Santa Igreja Católica, a única instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo. E os 2 últimos mistérios são reservados para o triunfo de Maria, quando ela é assunta aos céus, onde é coroada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como Rainha dos anjos e dos homens. Esse triunfo abalou os infernos, fazendo com que até os demônios se submetessem ao poder da excelsa medianeira. Por esse motivo, ainda em nossos dias, a devoção a Maria Santíssima e ao Santo Rosário é objeto de ódio do inimigo. Ele arruma todo tipo de artimanha, distrações, sono, compromissos inesperados, visitas e um sem número de coisinhas que visam nos atrapalhar e impedir que rezemos o rosário diariamente. Como pronunciou o grande devoto mariano, Santo Afonso Maria de Ligório, no fim de sua vida: se um dia se passar sem que eu reze o rosário, eu tenho medo pela minha salvação eterna. Também essa deveria ser a nossa preocupação, e tudo deveríamos fazer para não passar um dia sequer sem essa prática tão abençoada, a qual nos lembra todos os detalhes da vida de nosso Salvador e fortalece em nós o conhecimento de quem servimos e por que o servimos. Devoção dos 5 primeiros sábados. No primeiro volume desta série,
Meditando os mistérios do Rosário, explicamos em que consiste a devoção dos 5 primeiros sábados, ensinada e pedida por Nossa Senhora em sua aparição à irmã Lúcia em dezembro de 1925. Neste ano, completam-se 100 anos desta prática, que subsistiu na Igreja e tem trazido graças imensas a muitos fiéis, principalmente a graça da conversão, contendo em si uma grande promessa. Eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Para comemorar o centenário dessa devoção, nós criamos essa coleção para incentivar a prática, ensinando como fazê-la e trazendo meditações selecionadas de nosso fundador, Monsenhor João Clá, o qual durante toda a sua vida dedicou-se a manter viva essa tradição, incrementando-a com a solene coroação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Ao chegarmos ao último e-book desta série, esperamos, de coração, que você, nosso colaborador, nossa colaboradora, que com sua bondade permite a continuidade de nossa missão e o desenvolvimento de nossa vocação, possa ter encontrado um sentido novo na recitação diária do Santo Rosário. Desejamos que você faça desse ato de piedade um grande propósito e que o mantenha por toda a sua vida. E, ao experimentar a graça oriunda da devoção dos primeiros sábados, que possa também divulgá-la a outras pessoas, para se cumprir sobre a terra a vontade de Nossa Senhora, que nada mais é do que o perfeito reflexo da vontade de Deus. E possamos, como membros da Santa Igreja Católica, encontrar a paz prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, confiando-nos ao amparo de Maria. Quanto se fala de paz, hoje em dia, e quanto se vive no extremo oposto dela. O interior dos corações se encontra penetrado de tédio, apreensão, medo, desânimo e frustração. Eis porque nossos olhos devem voltar-se à Rainha da Paz, a fim de rogar sua poderosa intercessão para que seu divino Filho nos envie um novo Pentecostes e seja, assim, renovada a face da terra como melhor solução para o grande caos contemporâneo. Monsenhor João Clá Dias. Desejamos-lhe uma excelente leitura e profundas meditações. Primeiro, mistério glorioso. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é também a nossa. Composição de lugar. Façamos a nossa composição de lugar. Imaginemos uma resplandecente manhã de domingo, um céu luminoso, uma temperatura amena e a natureza alegre e viçosa. Neste cenário, imaginemos um sepulcro aberto numa rocha, do qual nos aproximamos com grande alegria. Dentro dele, vemos alguns tecidos cuidadosamente dobrados sobre a pedra na qual, até há pouco, estava depositado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração preparatória. Ó Virgem Santíssima, que acompanhastes vosso divino Filho nos passos da paixão e depois esperastes, repassada de fé e confiança, o glorioso ressurgimento dele das sombras da morte, voltai sobre nós vosso olhar de bondade neste momento. Alcançai-nos do sagrado coração de Jesus, ressuscitado, as melhores e mais eficazes graças para bem meditarmos este mistério da ressurreição e dele colher abundantes frutos de progresso espiritual, de conversão e de santificação. Amém. Primeira parte. O principal fato da história. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o principal acontecimento da história humana. Sobre este fato repousa o cristianismo. Ele ressuscitou. Foi o toque de reunir dos discípulos na manhã de Páscoa. Os 11, a quem Jesus apareceu depois da ressurreição, o reconheceram vivo e durante 40 dias puderam conversar com ele, tocá-lo e comer em sua companhia. 1. A felicidade de Cristo ressuscitado. Segundo Santo Afonso de Ligório, o maior sentimento que deve ocupar nossas almas diante do mistério que hoje meditamos e inundá-las de consoladora esperança é a felicidade de Cristo ressuscitado. De fato, na sua dolorosíssima paixão, Jesus sofreu padecimentos inimagináveis, consumados na morte atroz e vergonhosa no alto da cruz. Porém, ao ressurgir glorioso da morte e sair vivo do fundo do sepulcro, Jesus recebeu de volta com lucro abundantíssimo tudo o que perdeu na paixão. O que era pobre, ei-lo feito riquíssimo e senhor de toda a terra. O que se chamava verme e opróbrio dos homens, ei-lo coroado de glória e assentado à direita do Pai. O que, até há pouco, era um varão de dores e sofrimentos, ei-lo dotado de nova força e de uma vida imortal e impassível. E o que tinha sido morto horrivelmente, ei-lo ressuscitado por sua própria virtude, com seu corpo glorioso dotado de subtileza e agilidade, atravessando as paredes rochosas do sepulcro. 2.
Alegremo-nos com o Senhor que ressuscitou. Cristo ressuscitado tornou-se a esperança viva e triunfante de todos os justos que adormecem no Senhor. Detenhamo-nos, pois, um instante para tributar a Ele as nossas homenagens. Façamos um ato de fé ardorosa na sua ressurreição e nos aproximemos dele para beijar, em espírito, suas 5 chagas glorificadas. Alegremo-nos com ele por ter saído vitorioso do sepulcro, vencedor da morte e do inferno, e digamos com todos os santos: o Cordeiro que foi imolado por nós é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e a bênção para sempre. Segunda parte. Nós também ressuscitaremos. Alegremo-nos com Jesus Cristo, mas fiquemos alegres também por nós mesmos, porque a ressurreição dele é a certeza da nossa, se ao menos, como diz São Paulo, morrermos primeiro interiormente ao afeto das coisas terrenas. Se morrermos com ele também viveremos. 1. A ressurreição de Cristo é também a nossa. A ressurreição de Cristo nos inunda dessa doce esperança. Nós também ressuscitaremos. Jesus é a cabeça do corpo místico da Igreja, do qual todos nós fazemos parte. Portanto, pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, não é possível que a cabeça ressuscite e o resto do corpo permaneça na morte. Ou seja, se a cabeça, que é Cristo, ressuscitou, todo o corpo, que somos nós, também ressuscitará. A ressurreição do Redentor é também a nossa. Por causa da ressurreição de nosso Senhor é que nós ressuscitaremos também. Por isso, nos afirma a liturgia que a morte e a ressurreição de Cristo compraram-nos a vida. Porque ele venceu a morte e o pecado, também nós os venceremos e ressuscitaremos gloriosos para a eternidade. A Páscoa que comemoramos com alegria é, pois, uma festa que prenuncia a nossa própria ressurreição. 2. As maravilhas que nos aguardam. Devemos considerar que depois de ressuscitados para a vida eterna, a contemplação que então teremos de Deus nos cumulará de tanta alegria e consolo que não haverá mais possibilidade do menor sofrimento. Será um gozo espiritual, já que nossos olhos carnais não foram feitos para ver o Altíssimo. No entanto, é necessário que o corpo acompanhe a alma neste estado, dada a entranhada união existente entre ambos. Por isso, no exterior transparecerão as maravilhas postas no interior por um dom divino, conforme afirma São Paulo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. A ressurreição produzirá em cada bem-aventurado uma tão grande transformação que não nos reconheceremos mais. Eis o futuro que nos aguarda, tão superior a qualquer expectativa que não somos sequer capazes de escogitar como será, conforme nos diz São Paulo. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 3. Desapeguemos do que nos desvia do céu. Com sua ressurreição, o Salvador nos obteve uma vida nova, infinitamente mais valiosa que a humana, a participação na própria vida divina. E este tesouro merece ser tratado com especial carinho, dirigindo nosso amor no rumo certo, como nos recomenda o apóstolo. Assim, uma vez mortos para os vícios e ressuscitados com Cristo, orientemos nossas preocupações para o que vem do alto e não para as coisas concretas que desviam os olhos e o coração de nosso destino eterno, tal como os defuntos não mais se ocupam de seus antigos afazeres ao deixarem esta terra. Quanta agitação, fruto do egoísmo e da vaidade, quanta ilusão com o mundo, os elogios, a repercussão social, quanta atenção à saúde e ao dinheiro. Cuidados que, até no que tem de legítimo, nos arrastam e nos toldam os horizontes, e constituem uma falta contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, tão pouco considerado em nosso exame de consciência. Terceira parte. A recompensa da fé inabalável de Maria. Segundo observa Santo Afonso, entre as muitas coisas que Jesus Cristo fez e os evangelistas passaram em silêncio, deve com certeza ser contada a sua aparição a Maria Santíssima, logo depois de ter ressuscitado. 1. Porque mais participara da paixão. Nem seria preciso mencionar esse fato, pois é evidente que o Senhor, o qual mandou honrar pais e mães, foi o primeiro a dar o exemplo, honrando sua mãe com a sua presença visível. Ademais, era de inteira justiça que o Divino Redentor glorificado fosse visitar, antes de mais ninguém, a Santíssima Virgem, a fim de que, antes dos outros e mais do que estes, participasse da alegria da ressurreição, quem mais do que os outros
participara da paixão. 2. Recompensa pela fé inabalável. Um dia e 2 noites, a Divina Mãe ficou entregue à dor pela morte do filho, mas firme e inabalável na fé da ressurreição. E segundo descreve Santo Afonso, quando começou a alvorecer o terceiro dia, posta em altíssima contemplação, começou com ardentes suspiros a suplicar ao Divino Filho que abreviasse a sua vinda. Enquanto está assim absorta nos seus intensos desejos, eis que nosso Senhor Jesus Cristo aparece a ela em toda a sua glória e claridade. Ó, com tão bela aparição, como não devia sentir-se satisfeita e contente. Quão ternamente não deviam abraçar-se filho e mãe, quão doces e sublimes não deviam ser os colóquios que trocavam. 3. Que Maria nos acolha no céu, já ressuscitados. Avizinhemo-nos, em espírito, de Nossa Senhora, que é também nossa mãe, e roguemos-lhe que nos permita beijar as chagas glorificadas de Jesus Cristo. Colhamos deste mistério, que agora meditamos, a lição de que Deus recompensa com as alegrias da ressurreição aqueles que acompanham Jesus até o Calvário, quer dizer, os que lhe são fiéis nas tribulações. Cada um pode fazer suas as palavras da bem-aventurada Virgem. Segundo as minhas muitas dores, as tuas consolações alegraram a minha alma. A Santíssima Virgem, Rainha do Céu, alegrou-se com aquele que ressuscitou conforme prometera. Alegrai-vos, Mãe Santíssima, mas ao mesmo tempo, rogai por nós, para que sejamos dignos de ir cantar um dia convosco, ressuscitados no reino da glória, o nosso eterno aleluia. Conclusão. Terminemos esta meditação rogando a Nossa Senhora que nos alcance de Cristo ressuscitado abundantes graças. Ó Virgem Santíssima, vós que em vosso coração tivestes a alegria de contemplar a ressurreição de vosso divino Filho, nós vos pedimos que nos obtenhais as mais preciosas graças para nunca esquecermos que é pela ressurreição de nosso Senhor que nós, no dia do juízo final, ressuscitaremos para estar convosco, já não mais só com a alma, mas também com o nosso corpo glorioso. Desde já, Senhora, nós reconhecemos que nossa ressurreição se fundamenta em vossas orações a nosso favor. É pela vossa intercessão que ressuscitaremos ao lado dos justos no dia do juízo. Nós vos agradecemos, Santíssima Virgem, por essas graças que nos alcançais em vista de nossa ressurreição e vos pedimos que nos acompanheis passo a passo até esse glorioso dia. Amém. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Segundo mistério glorioso. Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração que no céu continua a bater por nós. Composição de lugar. Façamos nossa composição de lugar imaginando um monte que se eleva ao lado de outras colinas, cercado de plantações de oliveiras. Ao longe, avistam-se os tetos arredondados das características casas de Jerusalém no tempo de Jesus. Sob um céu luminoso, contemplamos o Senhor no alto deste monte, tendo ao seu lado Maria Santíssima, rodeados por centenas de discípulos que ali estão para presenciar a partida dele para o céu. Depois de abraçar ternamente sua mãe e de abençoar a todos, vemos o Divino Salvador se elevar nos ares até desaparecer, envolvido numa fulgurante claridade. Oração preparatória. Ó Senhora de Fátima, Mãe de Deus e nossa, que estivestes ao lado de vosso Filho em todos os momentos de sua missão redentora neste mundo e presenciastes a suprema hora em que ele subiu aos céus para se sentar à direita do Pai, onde continua a interceder por nós, alcançai-nos as graças necessárias para bem meditarmos neste mistério, colhendo todos os frutos de fervor espiritual e de santificação que a graça divina nos reserva durante este piedoso exercício. Amém. Primeira parte, Jesus nos aguarda na glória eterna. O lugar que competia a Jesus ressuscitado era o céu,
que é a morada das almas e dos corpos bem-aventurados. Quis Jesus, todavia, permanecer 40 dias sobre a terra, aparecer repetidas vezes a seus discípulos para lhes dar a certeza da sua ressurreição e instruí-los nas coisas relativas à sua igreja, especialmente no que dizia respeito à evangelização do mundo que eles deveriam empreender. 1. Cristo sobe aos céus, onde não cessa de interceder por nós. Tendo desempenhado esta nobre missão, o Senhor ordenou aos discípulos que fossem para o Monte das Oliveiras, o lugar onde tinha começado a sua paixão, a fim de que compreendessem que o verdadeiro caminho para ir ao céu é o dos sofrimentos. Pela cruz se chega à luz eterna. Ali, no Monte Bendito, cercado por seus seguidores, reiterou-lhes o mandado para que pregassem o Evangelho por toda a terra. Em seguida, como aponta São Boaventura, abraçou sua Mãe Santíssima, estreitando-a junto ao seu sagrado coração, consolou-a e também aos seus discípulos, que, entre lágrimas, beijam seus divinos pés. Por fim, com as mãos levantadas e o semblante extraordinariamente majestoso e amável, coroado e vestido como rei, Jesus elevou-se lentamente ao céu, levando em sua companhia as numerosíssimas almas justas, livradas do limbo. A esta vista, todos os presentes ajoelham novamente, e nosso Senhor mais uma vez os abençoa. Afinal, uma nuvem subtrai o divino triunfador à sua vista, e Jesus vai sentar-se à direita do Pai, onde não cessa de ser nosso medianeiro e advogado. Avivemos a nossa fé, aconselha-nos Santo Afonso de Ligório, e imaginemos o júbilo que a entrada triunfal de Jesus causou no paraíso. Alegremo-nos com o nosso divino chefe e unamos os nossos sentimentos aos de Maria Santíssima e dos santos discípulos. 2. Seguindo os passos de Jesus, suspiremos pela pátria celeste. Como a águia ensina seus filhos a voarem, assim, no mistério de hoje, Jesus Cristo nos convida a elevarmos nosso voo e acompanhá-lo ao céu, se não com o corpo, ao menos com os anseios da alma. Ou seja, desprendamos os nossos corações das coisas terrenas e suspiremos pela pátria celeste, onde se acha a nossa felicidade, esperando, como diz o apóstolo, a redenção e a ressurreição de nosso corpo. Entretanto, tenhamos sempre diante dos olhos os exemplos da vida mortal do Senhor, imitando a sua humildade e mansidão, o seu espírito de mortificação, a sua caridade e o seu zelo pela glória divina. Numa palavra, despojemo-nos do homem velho, revestindo-nos das virtudes de Jesus Cristo. Perguntemo-nos então se têm sido estas as nossas disposições de espírito, desapegados das coisas do mundo e desejosos das coisas do céu. Segunda parte. Coração sagrado, feito para nos amar. Tendo o Redentor subido aos céus, o amor do coração de Jesus por nós não se extinguiu. Antes, sublimou-se, e se possível fosse afirmar, tornou-se ainda mais infinito. Assim como não se extinguiram as carências humanas neste mundo, assim não terminaram as súplicas que o Salvador dirige por nós ao Pai. O seu coração sente intensamente todas as nossas necessidades, seus lábios são o intérprete de todos os homens, os seus suspiros falam por todas as nossas misérias. Um coração que nos ama com excesso de ternura. Oh, se compreendêssemos o amor de que o coração de Jesus está abrasado para conosco, exclama Santo Afonso. Jesus nos ama tanto que se todos os homens e todos os anjos se unissem para amar a Deus com todas as suas forças, seria um amor insignificante em comparação ao amor que nos tem Jesus. Ele nos ama imensamente mais que nós mesmos nos amamos. Ele nos ama até o excesso. E que excesso maior do que um Deus morrer pelas suas criaturas? Jesus nos amou até o fim. Sim, porque depois de nos haver amado desde a eternidade, por nosso amor se fez homem e escolheu uma vida penosa e a morte de cruz. Amou-nos, portanto, mais que a sua honra, mais que seu repouso, mais que a sua vida, porquanto sacrificou tudo para nos provar o amor que nos tem. Não vai nisto um excesso de ternura que deixa aos anjos e ao paraíso inteiro maravilhados por toda a eternidade? 2. Coração que nos ama tanto e é tão pouco amado. Ao aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, o Sagrado Coração de Jesus censurou a nossa ingratidão para com ele. Eis o coração que tanto amou os homens e foi por eles tão pouco amado. Ora, no coração de Jesus estão concentradas todas as perfeições e virtudes, um amor ardentíssimo a Deus seu Pai, unido à mais profunda humildade e reverência, a completa resignação diante de sua missão redentora, unida com a confiança mais perfeita de Filho terníssimo,
uma extrema repulsa às nossas culpas, unida a uma viva compaixão das nossas misérias, uma dor suprema unida a uma conformidade perfeita com a vontade de Deus. Em suma, um coração todo puro, todo santo, todo amor para com Deus e para conosco, no qual se acha tudo o que possa haver de amável. Se houvesse uma pessoa que reunisse em si todos os predicados e virtudes dignos de serem admirados, quem, em sã justiça, poderia deixar de a amar? Como é então possível que Jesus Cristo, que possui todas estas virtudes e em grau supremo, que nos ama tão ternamente, seja amado tão pouco pelos homens e não seja o objeto único de nosso amor? 3. Este coração se compraz com o nosso amor. Jesus não precisa de nós, afirma Santo Afonso. Com ou sem o nosso amor, é ele igualmente feliz, rico e poderoso. Todavia, diz Santo Tomás, porque Jesus Cristo nos ama, ele deseja tanto o nosso amor, como se o homem lhe fosse Deus e a sua felicidade dependesse da do homem. Numa palavra, Jesus acha as suas delícias em ser amado por nós, e fica todo consolado quando uma alma lhe diz: Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Tudo isso é efeito do grande amor que ele nos tem. Quem ama deseja necessariamente ser amado. O coração pede o coração, amor busca amor. Jesus Cristo é o bom pastor que, tendo achado a ovelha perdida, convida todos a se alegrarem com ele. Assegura-nos ser aquele pai que, quando o filho pródigo se prostra a seus pés, não somente lhe perdoa, mas o abraça com ternura. E tantos pedidos, tantas instâncias, tantas promessas não nos moverão a amar um Deus que tamanho desejo tem de ser amado por nós? Terceira parte. Coração que pulsa no Santíssimo Sacramento. Foi ainda este infinito amor que levou o Sagrado Coração de Jesus a permanecer conosco no Santíssimo Sacramento. Uma vez que o amor faz desejar a presença contínua da pessoa amada, este amor e este desejo fizeram Jesus Cristo ficar conosco na Eucaristia. 1. O maior dos milagres para permanecer conosco. Dir-se-ia, observa Santo Afonso, que para o amor de nosso Senhor era demasiadamente breve a permanência com os homens durante 30 anos, razão pela qual, a fim de mostrar seu desejo de estar entre nós, resolveu fazer o maior de todos os milagres, a instituição da Santíssima Eucaristia. Mas, se já estava realizada a obra da redenção, se já estavam os homens reconciliados com Deus, para que servia então a permanência de Jesus na terra neste sacramento? Jesus ali fica, porque não se pode separar de nós, dizendo que se compraz em estar conosco. 2. E para ser o sustento de nossas almas. Mais ainda, não foi suficiente ao amor de Jesus Cristo fazer-se nosso companheiro na Santíssima Eucaristia. Quis também fazer-se o sustento das nossas almas, a fim de se unir a nós e fazer com que nossos corações fossem uma só coisa com o seu próprio coração. Então, perguntemo-nos, como anda a nossa piedade eucarística? Temos nos aproximado com assiduidade do Santíssimo Sacramento, para adorá-lo, para lhe fazer companhia junto ao sacrário, para recebê-lo em comunhão e nos fazer um só com seu coração sagrado? Quarta parte. Unidos ao coração imaculado de Maria. Diante das insondáveis manifestações de amor e de bondade do Sagrado Coração de Jesus para conosco, é impossível deixarmos de nos sentir amados por Deus apesar das nossas misérias. Ainda que tenhamos cometido os piores pecados, ainda que numerosas sejam as nossas imperfeições e recalcitrante a nossa ingratidão para com Ele, podemos contar com os infinitos méritos obtidos pelo Sacratíssimo Coração de Jesus durante sua paixão, certos de que Ele tudo fará para nos resgatar com o tesouro de sua misericórdia. E para esta confiança, temos uma razão insuperável: a maternal e incansável assistência de Maria Santíssima, mãe dele e nossa. 1. Um único e sagrado coração. Na verdade, o coração imaculado de nossa Mãe Celeste pulsa em uníssono com o coração de Jesus por nós, sempre atento às nossas necessidades, sempre pronto a nos socorrer em nossos perigos de corpo e de alma, sempre disposto a inclinar sua benevolência em favor de nós, seus filhos, que peregrinam neste mundo rumo à eternidade. Esta consonância de sentimentos entre o coração da mãe e o do filho é tão íntima e intensa que, no dizer de São João Eudes, ambos formam um só, o Sagrado Coração de Jesus e Maria. E assim, como nosso Senhor considerou todos os homens no Horto das Oliveiras para perdoá-los e resgatá-los, assim Maria deve ter vislumbrado a cada um de nós no alto do Calvário, quando aos pés da cruz, Jesus a entregou a nós como mãe. Ali,
Ela nos amou e nos quis como filhos redimidos pelo preciosíssimo sangue do Redentor. 2. Caminho seguro que nos leva ao coração do Filho. A grandeza do Imaculado. Coração de Maria é um mistério que nossa inteligência não alcança. Sem dúvida, ela rezou no Calvário por todos. E hoje, ela acompanha do céu as dificuldades e alegrias de cada um dos seus filhos, disposta a nos atender com indizível afeto, ternura e carinho. No dizer de todos os grandes santos da Igreja, ela é o caminho mais direto e mais seguro para chegarmos ao Sagrado Coração de Jesus, para sermos por ele ouvidos e atendidos em todas as nossas necessidades. Não negligenciemos, pois, este meio infalível que o próprio Jesus nos deu para alcançarmos os favores do céu. Recorramos sempre ao coração da Mãe para sermos ouvidos pelo coração do Filho. Conclusão. Ao término desta meditação, temos a certeza de que o Sagrado Coração de Jesus, entronizado junto ao Pai Celeste na glória do céu, não cessa de bater por todos e cada um de nós, suas ovelhas, que ele, como o bom pastor, se compraz em trazer em seus braços e em cumular com o tesouro de sua infinita misericórdia. Por meio do imaculado coração de sua Mãe Santíssima, derrama ele sobre os homens suas graças inesgotáveis e sua bondade, que não conhece limites. Saibamos, pois, retribuir a tanto amor com o nosso próprio e intenso amor a ele e a Nossa Senhora. Através das mãos de Maria, elevemos continuamente ao coração sagrado de Cristo o preito de nossa gratidão e de nossa entranhada devoção, amando-o sobre todas as coisas e desejando, antes de tudo, a nossa salvação eterna, que nos levará a adorá-lo para todo o sempre no céu. Peçamos, para tanto, com todo o fervor, a intercessão da Senhora de Fátima. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Terceiro mistério glorioso. Descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, chamados a renovar a face da terra. Composição de lugar. Façamos nossa composição de lugar, imaginando a sala onde os apóstolos de Jesus estão reunidos, juntamente com Nossa Senhora, perseverando em oração. Ali recolhidos, esperam o cumprimento da promessa de Jesus, que lhes enviaria o Espírito Santo. Em determinado momento, eles ouvem um grande ruído semelhante ao de uma forte ventania. Surpresos, veem surgir pequenas labaredas sobre suas cabeças. Logo se sentem transformados, cheios de fé, de amor a Deus e de entusiasmo pela missão que o Senhor lhes confiara. Oração preparatória. Ó Senhora de Fátima, Rainha dos Apóstolos, Mãe da Igreja e Esposa fidelíssima do Espírito Santo, rogai ao vosso divino Esposo que infunda em nossas almas as graças necessárias para bem meditarmos este mistério de Pentecostes, e que nos conceda a abundância de seus dons e frutos, para que nos assemelhemos cada vez mais a Ele e a vós. E que assim possamos reparar o vosso imaculado coração, como em Fátima pedistes aos vossos filhos e devotos. Amém. Primeira parte. Nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Na grande festa de Pentecostes, a liturgia nos faz reviver o nascimento da Igreja, segundo narração Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, podemos dizer que a Igreja teve o seu solene início com a descida do Espírito Santo. Neste extraordinário acontecimento, encontramos as características fundamentais da Igreja. Una, santa, católica e apostólica. A Igreja é una, como a comunidade de Pentecostes, que estava unida na oração e tinha um só coração e uma só alma. A Igreja é santa, não pelos seus méritos, mas porque, animada pelo Espírito Santo, mantém o olhar fixo em Cristo, para se tornar conforme com Ele e com o seu amor. A Igreja é católica, porque o Evangelho se destina a todos os povos, e por isso, já desde o início, o Espírito Santo faz com que ela fale todas as línguas. A Igreja é apostólica, porque, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, conserva fielmente o seu ensinamento através da cadeia ininterrupta da sucessão episcopal. 2. Missionária e romana. Além disso, a Igreja é por sua natureza missionária. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo
não cessa de encorajá-la pelos caminhos do mundo, até os extremos confins da terra e até o fim dos tempos. Esta vocação missionária é fortalecida quando a missão de pregar o evangelho passa dos hebreus para os pagãos, de Jerusalém para Roma, com a chegada de São Paulo à cidade eterna. Roma indica o mundo dos gentios, de todos os povos que estão fora do antigo povo de Deus. Ela se torna, desde então, o centro do mundo católico, sede da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual fala todas as línguas e vai ao encontro de todas as culturas para lhes oferecer a salvação que nos veio do céu. 3. Coragem e fortaleza dadas aos apóstolos. Ao descer sobre os apóstolos com força extraordinária, o Espírito Santo tornou-os capazes de anunciar ao mundo inteiro o ensinamento de Jesus Cristo. Era tão grande a sua coragem, tão segura a sua decisão, que estavam dispostos a tudo, até a dar a vida. O dom do Espírito havia-lhes libertado as energias mais profundas, empenhando-as no serviço da missão que lhes fora confiada pelo Redentor. E será o Consolador, o Paráclito, a guiá-los no anúncio do Evangelho a todos os homens. O Espírito ensinar-lhes-á toda a verdade, aurindo-a da riqueza da palavra de Cristo, a fim de que eles, por sua vez, a comuniquem aos homens de Jerusalém e do resto do mundo. Nossa Senhora e os apóstolos sabiam que era árdua a obra que lhes foi confiada por Cristo e decisiva para a história da salvação da humanidade. O Mestre cumprira sua promessa e agora, a cada passo da missão que os levará a anunciar e a testemunhar o Evangelho até os pontos mais remotos do globo, poderão contar com a assistência do Espírito Santo de Deus. Pensemos agora em como anda nosso amor à Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Cresce a cada dia? Somos zelosos em nossos deveres para com ela? Preocupamo-nos com suas preocupações? Alegramo-nos com suas alegrias? Empenhamo-nos em nossas orações para que ela vença todos os desafios que diante dela se abrem no mundo contemporâneo? Rezamos para que ela permaneça sempre íntegra, fiel e inabalável em sua missão salvadora do gênero humano. Segunda parte. Para renovar a face da terra. Nosso amor e nossa adesão à igreja que nasceu em Pentecostes nos impõem a mesma missão confiada aos apóstolos de pregar o evangelho em todas as partes. O mistério que hoje meditamos nos convida a acolher com generosa disponibilidade os dons do Espírito Santo que recebemos no batismo para sermos capazes de anunciar o ressuscitado com eficácia. 1. Chamados a evangelizar o homem de hoje. O Papa São João Paulo II nos exortou a cumprir essa missão nos modos e nas ocasiões que as circunstâncias nos oferecem. Esforçai-vos por transmitir a todos a novidade do Evangelho, procurando vias e modalidades cada vez mais correspondentes às necessidades do homem de hoje. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tendo subido ao céu, Ele enviou o Espírito da unidade que chama a Igreja a viver em comunhão no seu interior e a levar avante a missão evangelizadora no mundo. 2. Sem medo pela renovação da face da terra. O Santo Pontífice nos afirma ainda que quando receberam o Espírito Santo, os apóstolos perderam o medo de serem perseguidos pelos judeus, saíram do cenáculo e começaram a anunciar a todos a boa notícia de Cristo, crucificado e ressuscitado. De fato, o Espírito de Deus afasta o medo e nos faz sentir que, independentemente do que acontecer, o seu amor infinito não nos abandona. Demonstra-o o testemunho dos mártires, a coragem dos confessores da fé, a sinceridade dos pregadores, o impulso intrépido dos missionários. Demonstra-o a própria existência da Igreja que, não obstante os limites e as culpas dos homens, continua a atravessar o oceano da história, impelida pelo sopro do Espírito e animada pelo seu fogo purificador. E o Papa nos conclama: com esta fé e esta esperança jubilosa, rezemos por intercessão de Maria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, para renovar a face da terra. 3. Renunciar aos impulsos da carne e abraçar os do Espírito. No cumprimento dessa missão evangelizadora, sob a ação do Espírito Santo, devemos também zelar por nossa própria santificação. Como afirma São Paulo, nossa vida pessoal está marcada por um conflito interior entre os impulsos que provém da carne e os que derivam do Espírito, e não podemos seguir a todos. Ou seja, não podemos ser, ao mesmo tempo, egoístas e generosos, seguir a tendência de dominar os outros e sentir a alegria do serviço abnegado.
Para bem cumprirmos o que Jesus, Nossa Senhora e a Igreja esperam de nós, devemos renunciar aos impulsos da carne, que geram a violência, a discórdia e as inimizades, e abraçar os impulsos do Espírito Santo, que geram o amor, a alegria e a paz, e que nos guiam rumo às alturas de Deus. Pensemos em nossas disposições para cumprir a missão que nos foi confiada de evangelizar o próximo. Temos atendido a este apelo do Divino Paráclito em nossas vidas? Empenhamos todo o tempo e os esforços necessários para levar aos outros a boa nova do Evangelho, sem temor e com entusiasmo? Temos trabalhado por nossa santificação, renunciando aos impulsos da carne e aceitando as inspirações do Espírito Santo? Terceira parte, a figura primordial de Nossa Senhora. No cenáculo, a figura de Maria Santíssima se destaca entre os discípulos do Senhor. Predestinada desde toda a eternidade a ser Mãe de Deus, dir-se-ia que havia atingido a plenitude máxima de todas as graças e dons. Entretanto, em Pentecostes, mais e mais lhe seria concedido. Assim como fora eleita para o insuperável dom da maternidade divina, cabia-lhe agora tornar-se mãe do corpo místico de Cristo, e tal qual se deu na encarnação do Verbo, desceu sobre ela o Espírito Santo, por meio de uma nova e riquíssima efusão de graças, a fim de adorná-la com virtudes e dons próprios e proclamá-la Mãe da Igreja. 1. Prudência e conselho para a Igreja nascente. Em meio aos temores e dúvidas que cercavam os apóstolos antes de Pentecostes, quando todos sentiram-se abalados na fé, Nossa Senhora surge como a única que permaneceu firme na crença na ressurreição, a única que continuou a crer nas promessas de seu divino Filho, de que venceria a morte e o pecado. Por isso, após as confirmações do triunfo do Redentor, ela novamente reúne os discípulos e, junto com eles, permanece em oração à espera do Espírito Santo. Cumulada com a superabundância dos dons do seu esposo celeste, Maria torna-se por excelência a Virgem da Prudência e a Mãe do Bom Conselho, que anima, encoraja e orienta os primeiros passos da Igreja nascente. 2. Mestra dos Apóstolos. Como afirma um piedoso autor, depois de Pentecostes, Nossa Senhora foi o oráculo vivo que São Pedro, o primeiro Papa, consultou nas suas principais dificuldades, a estrela guia para a qual São Paulo não cessou de olhar para se dirigir em suas numerosas e perigosas navegações. Maria fez do seu coração o tesouro das palavras e das ações de seu filho, a fim de comunicá-los em seguida aos escritores sagrados. Nenhuma criatura, diz Santo Agostinho, jamais possuiu um conhecimento das coisas divinas e do que se relaciona com a salvação igual à Virgem bendita. Por conseguinte, ela mereceu ser a mestra dos apóstolos e é ela que ensinou aos evangelistas os mistérios da vida de Jesus. 3. Recorramos sempre à esposa do Espírito Santo. Portanto, nós, que também recebemos os dons do Espírito Santo no batismo e somos portadores da missão de evangelizar o mundo, nunca devemos deixar de recorrer à ajuda maternal de Nossa Senhora para crescermos em nossa fé. Na verdade, outra coisa não deseja Maria, senão que a ela invoquemos continuamente, para que nos guie até Deus. Ela, que sempre teve uma relação tão especial com o Espírito Santo, sem dúvida intercederá por nós, para que também sejamos dóceis às moções do Espírito Divino e respondamos o nosso próprio sim ao plano que Deus tem para nós. Pensemos em como está a nossa devoção à Santíssima Virgem. Cumprimos para com ela nosso dever de invocá-la constantemente em nossa vida espiritual, em nossas necessidades diárias, em nossa missão de evangelizadores? Conclusão. Ora, nós, católicos, temos o dom incomparável de pertencer ao corpo místico de Cristo e de também recebermos o Espírito Santo pelos sacramentos do batismo e, sobretudo, da crisma. Assim, ao concluirmos esta meditação, roguemos a Maria Santíssima, santuário do Espírito Santo, que nos alcance dele a realização das suas maravilhas em nossos corações, para sermos assim templos vivos do Espírito e testemunhas incansáveis do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve!
A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quarto mistério glorioso: Assunção de Nossa Senhora. A plenitude de nossa mãe, rainha e advogada. Composição de lugar. Façamos a nossa composição de lugar, imaginando como, diante dos olhares admirados dos apóstolos, Nossa Senhora é levada triunfalmente ao céu, em corpo e alma, rodeada de anjos, envolta em divina luminosidade. À frente dela, vemos seu adorável Filho Jesus, que a acompanha para introduzi-la na eterna glória. Oração preparatória. Ó Santíssima Virgem de Fátima, neste piedoso exercício em que desagravamos vosso coração sapiencial e imaculado, alcançai-nos de vosso divino Filho as graças necessárias para meditarmos no mistério de vossa assunção ao céu. Que possamos colher todos os frutos para nossa alma da consideração de vossa entrada triunfante no céu, em corpo e alma, cercada da glória e do esplendor que mereceis como Mãe de Deus, Rainha e Advogada nossa. Colocai-nos, ó Senhora, sob a vossa proteção, para que possamos um dia estar, também de corpo e alma, junto a vós, amando-vos e glorificando-vos por toda a eternidade. Amém. Primeira parte. Exaltada no alto dos céus. Deus elevou a glória do céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria. Ela, uma simples criatura, a humilde serva do Senhor, foi exaltada acima de todos os anjos e santos na eternidade. 1. A mãe sempre unida ao filho. Maria, a divina mãe, nunca afastou-se do filho, nem na longa espera do parto, nem na pobreza de Belém, nem quando fugiram para viver exilados no Egito, nem na angústia de procurá-lo no templo, nem nos anos ocultos em Nazaré, nem nos tempos dolorosos da pregação do reino, nem no sacrifício da cruz, nem na solidão do sepulcro no sábado santo. Também esteve unida a ele nos primeiros dias da igreja, quando rezava com os apóstolos e os aconselhava na direção do povo de Deus. Ela esteve sempre unida perfeitamente ao Filho. Assim, após a sua preciosa morte, permaneceu unida a ele, e por isso foi elevada à glória do céu em corpo e alma. Isto é, a glória de seu Filho, que ressuscitou e é o prelúdio da ressurreição de todas as criaturas humanas. 2. A Mãe de Deus morreu de amor. Mas perguntam tantos santos e doutores: por que haveria de morrer aquela que era imaculada e sem mancha, e, portanto, isenta de pagar o tributo do pecado, que é a morte? E eles respondem: tendo ela participado de todas as dores da paixão de Jesus, não quis deixar de passar pela morte, para em tudo imitar seu Deus e Senhor. E de que morreu? Pois, a Mãe de Deus. O termo da existência terrena de Maria deveu-se à força do divino amor e ao veemente desejo de contemplação das coisas celestiais que consumiam seu coração, afirmam os mesmos doutores da Igreja. A Santíssima Virgem morreu de amor. Ó, amor de paixão! Exclama São Francisco de Sales. Se seu filho estava no céu, seu coração já não estava nela. Estava naquele corpo que amava tanto, ossos de seus ossos, carne de sua carne. E ao céu voava aquela águia santa. Seu coração, sua alma, sua vida, tudo estava no céu. Por que haviam de ficar aqui na terra? 3. Ressurgida em glória e esplendor. A morte de Maria, suave e bendita como um lindo entardecer, é chamada pela Igreja com o sugestivo nome de dormição, para significar que seu corpo imaculado e livre de qualquer pecado não sofreu as injúrias do túmulo. Segundo a tradição, confirmada pelo Papa Pio XII, ao proclamar o dogma da Assunção de Maria, ela, por um privilégio inteiramente singular, venceu o pecado com sua conceição imaculada e, por esse motivo, não foi sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro, nem teve de esperar a redenção do corpo até o fim dos tempos. Assim, resplandecente de glória, a alma santíssima de Nossa Senhora reassumiu seu virginal corpo, tornando-o completamente espiritualizado, luminoso, sutil, ágil e impassível. E Maria, que quer dizer Senhora de Luz, elevou-se em corpo e alma ao céu, enquanto as incontáveis legiões das milícias angélicas exclamavam maravilhadas ao contemplar sua soberana cruzando os umbrais eternos.
Quem é esta que surge triunfante como a aurora esplendorosa, bela como a lua, refulgente e invencível como o sol que sobe no firmamento e terrível como um exército em ordem de batalha? Segunda parte. Maria nos precede na glória eterna. A ressurreição e a assunção de Nossa Senhora nos fazem conhecer o que acontecerá com todos nós e confirmam a nossa crença de que um dia também ressuscitaremos em nossa carne e estaremos no céu em corpo e alma. 1. O destino de todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou, concedeu plenamente a sua vitória a Maria Santíssima, que esteve sempre unida a Ele. E o mesmo prêmio nos concederá a nós, também chamados a estar sempre unidos a Ele. Nosso destino final é a vida eterna no céu. É a glória no coração de Deus, glória no corpo, glória na alma, glória em tudo que somos. Sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Ora, Cristo ressuscitou, está vivo e é o princípio da glorificação de todos os que morrem unidos a Ele, como aconteceu com Maria, a bem-aventurada por excelência. Imediatamente após a morte, nossa alma será glorificada e estaremos para sempre com o Senhor. Quanto ao nosso corpo, será destruído e no final dos tempos será também ressuscitado em glória e unido à nossa alma. Assim será com todos nós. 2. Festa da nossa própria glorificação no céu. Desse modo, o mistério da Assunção de Nossa Senhora constitui, primeiramente, a exaltação da glória de Cristo. Nele se acha a vida e a ressurreição, nele a esperança de nossa libertação definitiva da morte e do pecado. Em segundo lugar, a celebração da chegada de Maria ao esplendor do céu é também a celebração do nosso próprio destino final, como todos nós almejamos, em conformidade com o que proclamamos na recitação do Credo. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Terceira parte. Nossa Rainha e Advogada no Céu. Tão logo entrou em triunfo na eternidade, Nossa Senhora foi recebida pela Trindade Santíssima, que a acumulou de glória e de bênçãos, exaltou-a acima de todos os anjos e santos e a coroou como soberana de todo o universo. 1. Nossa Rainha e Advogada. Alegremo-nos com Maria pela glória a que Deus a sublimou, nos recomenda Santo Afonso de Ligório. Mas alegremo-nos também por nossa causa, pois ao mesmo tempo que Maria foi elevada à dignidade de rainha do mundo, foi igualmente feita nossa advogada. Advogada tão piedosa que se encarrega da defesa de todos os pecadores que a ela se recomendam, e tão poderosa junto do nosso juiz que ganha todas as causas em nosso favor, donde devemos suplicar a ela com Santo Afonso: ó grande, excelsa e gloriosíssima Senhora, prostrados aos pés do vosso trono, nós vos veneramos e nos alegramos pela glória imensa com que vos enriqueceu o Senhor. Agora que já reinais como rainha do céu e da terra, não vos esqueçais de nós, vossos pobres servos. Quanto mais vizinha estais da fonte das graças, tanto mais as podeis comunicar a nós. No céu, descobris melhor as nossas misérias. Portanto, é preciso que tenhais compaixão de nós e mais nos socorrais. 2. Desapego das coisas terrenas. É ainda Santo Afonso quem nos observa que os altares dedicados a Nossa Senhora estão cercados de muita gente que a ela pede a cura de alguma enfermidade, o socorro para uma necessidade material, uma ajuda em seus negócios, o sucesso numa empreitada e outros bens temporais. Ora, ainda que tais pedidos sejam justos, devemos rogar a ela antes as graças mais agradáveis ao seu coração materno, ou seja, que nos alcance a humildade, o desapego das coisas terrenas e a resignação com a vontade divina. Que ela nos conceda uma vida de virtude, uma boa morte e o céu. Numa palavra, que ela nos mude de pecadores em santos e faça com que, depois de termos sido na terra os seus fiéis servos, possamos um dia ir gozar da presença dela na glória eterna. Numa Seazá. Conclusão. Ao término desta meditação, voltemos nossos corações para Nossa Senhora de Fátima, para Nossa Rainha assunta ao céu, e reafirmemos nosso desejo de estar unidos a ela e a seu Divino Filho durante nossos dias neste mundo e por todo o sempre, na felicidade celestial.
Para isso, que ela nos faça crescer no amor a Deus e na devoção a ela, para seguirmos fielmente seus passos de discípula perfeita de Cristo e assim nos tornarmos merecedores, após a nossa morte, da ressurreição de nossa alma e de nosso corpo. Que ela interceda sempre por nós e nos proteja ao longo da nossa peregrinação por este mundo, desviando-nos do erro e do pecado até chegarmos à glória celestial. Amém. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quinto mistério glorioso: a coroação de Nossa Senhora no céu. Rainha e Mãe de Misericórdia. Composição de lugar. Façamos a nossa composição de lugar imaginando a Santíssima Virgem na glória eterna, rodeada dos anjos e santos do céu, sentada num trono magnificamente ornado de pedras preciosas, tendo ao seu lado Nosso Senhor, Jesus Cristo, seu divino Filho, que cinge a fronte de sua mãe com uma resplandecente coroa. Ao mesmo tempo, a multidão de anjos e santos entoa hinos de louvor à Rainha do Universo. Oração preparatória. Ó gloriosa Rainha nossa, Maria Santíssima de Fátima, alcançai-nos as graças necessárias para bem meditarmos o mistério de vossa realeza, compreendendo que ela é toda feita de bondade e misericórdia para com seus filhos. E que sois uma soberana, sempre inclinada a nos socorrer nesta vida, conduzindo-nos pelo caminho da virtude e do bem que nos levará, um dia, para junto de vós, no céu. Amém. Primeira parte: Triunfo de Maria nos céus. Concebida sem pecado original, Maria Santíssima não estava sujeita ao tributo da morte, pela qual todo homem nascido no pecado tem de passar para entrar no céu. Contudo, para ser a perfeita seguidora do seu divino Filho, quis ela também morrer antes de ressurgir gloriosa para o celeste paraíso. Porém, a morte da bendita Virgem ocorreu de modo tão suave que a Igreja a chama de dormição, como se, de fato, a Mãe de Deus houvesse apenas imergido em plácido sono. 1. Levada ao céu em corpo e alma. 3 dias depois da ditosa morte, a Santíssima Alma de Maria, já gloriosa, tornou a unir-se ao seu sagrado corpo, que, ressuscitando com os dons de impassibilidade, subtileza, agilidade e claridade, levantou-se do sepulcro com formosura e beleza extraordinárias. Assim, admirada pelos anjos e pelos santos em meio a harmonias celestiais, foi levada à Mãe de Deus em corpo e alma, para a eterna bem-aventurança. Ensinam os teólogos e autores católicos que este triunfo tão glorioso de Nossa Senhora foi acompanhado não apenas pelos anjos e pelos santos, mas também, e sobretudo, por seu adorável Filho Jesus, que, sumamente comprazido, introduziu sua mãe nas glórias do céu. 2. Coroada como Rainha do Universo. Envolvida por essa majestade, entrou Maria no paraíso celeste, onde a Santíssima Trindade lhe tinha preparado um sublime trono de honra e triunfo. E porque se humilhara nesta terra como a serva do Senhor, disposta a fazer em tudo a santa vontade do Altíssimo, porque não se apegara às transitórias vantagens e riquezas deste mundo, mas almejara tão somente as coisas do céu e o amor a Deus, acima de todas as coisas. Por isso foi a Virgem exaltada e posta acima de todos os coros dos anjos, recebendo em sua fronte imaculada a coroa de rainha e soberana de todo o universo. Veneremos esta nossa gloriosa Rainha, imitemo-la em sua humildade para partilharmos com ela a glória do céu. Que ela nos ajude a seguir seu exemplo de obediência constante à vontade de Deus, amando-o como ela o amou, acima de todas as coisas deste mundo. 3. Das dores da paixão às alegrias do céu. Essa imensa glória concedida a Maria foi um bem merecido prêmio àquela que havia partilhado com Cristo os cruéis padecimentos da paixão. Pensemos no martírio que tiveram os corações do filho e o da mãe quando se encontraram na via dolorosa com o Senhor chagado e combalido sob o peso da cruz. Ambos se viram então rodeados de mágoas e agora, ambos na felicidade eterna, acham-se cheios de júbilo.
No caminho do Calvário, a mãe sentiu a maior dor ao ver o filho entre tantos tormentos, e o filho sentiu ainda maior pesar ao vê-la transida de aflição. Agora, no céu, veem-se um ao outro cheios de perfeita alegria. Isso soy nagagari sesei pafi. Segunda parte. Reinado da criatura mais perfeita. Devemos considerar que o povo cristão, através de todos os tempos, nas mais diversas liturgias, cantou os louvores de Maria, Rainha dos Céus. 1. Rainha dos meios que nos levam a Jesus. A Igreja invoca a Mãe de Deus com os títulos de Rainha dos Anjos, dos Patriarcas, dos Profetas, dos Apóstolos, dos Mártires, dos Confessores, das Virgens, de todos os santos, Rainha Imaculada, Rainha do Santíssimo Rosário, Rainha da Paz e Rainha Assunta ao Céu. Este título de rainha exprime o pensamento de que a Santíssima Virgem está acima de todas as ordens de santidade e de virtude. É a criatura mais perfeita e mais avantajada em semelhança com Deus Criador. Ela é a que mais se uniu ao coração do Redentor, que se fez um com ele para a salvação do mundo. E por vontade dele é a soberana que dispõe de todos os meios que nos levam a Jesus. 2. Unida à realeza de Cristo. Com efeito, além de ser rainha porque se eleva acima de todas as demais criaturas, a realeza de Maria Santíssima lhe cabe por direito como soberana, deduzida das suas relações com Jesus Cristo, rei por direito de todas as coisas que das visíveis e invisíveis no céu e na terra. As prerrogativas régias de Jesus Cristo refletem-se todas na Santíssima Virgem, sua mãe admirável, a qual ele está unido indissociavelmente. Ele, rei, é o autor da graça, e sua mãe, rainha, é a dispensadora e intercessora de todas as graças. 3. Capaz de mudar a face da terra. Assim, pelo reflexo da realeza de Jesus Cristo, seu filho, Maria é rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens, das famílias e dos corações, dos justos e dos pecadores, que na régia misericórdia dela encontram perdão e refúgio. Se os homens aceitassem verdadeiramente a realeza da Santíssima Virgem em todas as nações, em todos os lares, e realmente, pelo seu governo maternal, regulassem os interesses deste mundo material, buscando primeiro que tudo o reino de Deus, o reino de Maria Santíssima, obedecendo aos seus ditames e conselhos reais, essa realeza mariana seria capaz de mudar rapidamente a face da terra. Devo eu, então, olhar para minha alma e me perguntar se tenho aceitado essa realeza de Maria em meu interior, se tenho, de fato, me deixado guiar por seu governo feito de bondade e de misericórdia, sujeitando-me aos seus conselhos e admoestações que ela me faz sentir no íntimo do meu coração. Terceira parte. Realeza de amor e de serviço. Tenhamos bem presente, pois, que ao contemplarmos Maria coroada como Rainha do céu e da terra, reverenciada acima dos mais elevados coros dos anjos, não a encontramos distante de nós, peregrinos neste vale de lágrimas. Muito pelo contrário, essa rainha é toda feita de bondade para conosco, e seu reinado é o da solicitude incansável. Que poderá esta rainha soberana pedir a Deus que não alcance em nosso favor? Rainha que intercede continuamente por nós. Afirma o Papa Bento. 16. Que Maria exerce uma realeza de serviço e amor para conosco. E como o faz? Velando sobre os filhos que se dirigem a ela na oração para lhe agradecer ou para lhe pedir a sua tutela maternal e a sua ajuda celestial. Talvez depois de se ter extraviado pelo caminho, oprimidos pela dor ou angústia, pelas vicissitudes tristes e difíceis da vida. Na serenidade ou na escuridão da existência, dirijamo-nos a Maria, confiando-nos a sua intercessão contínua a fim de que nos alcance do Filho todas as graças e misericórdias necessárias para o nosso peregrinar ao longo das estradas do mundo rumo ao céu. Conclusão. Voltemo-nos para a gloriosa Rainha de Fátima e, ao final desta meditação, rendamos a ela nosso preito de amor e de veneração como súditos que se alegram por tê-la como soberana. Soberana de misericórdia e de bondade incansáveis, sempre disposta a nos unir-se
e nos ouvir e a se debruçar sobre as nossas carências, para nos alcançar de seu divino Filho as graças e os favores celestiais que necessitamos para vencer as dificuldades desta vida, sobretudo aquelas que nos impedem de crescer nas vias da virtude e da santidade. Roguemos a ela, Mãe e Rainha nossa, que faça triunfar em nossos corações a prática do bem e da justiça, que faça triunfar em nós e em torno de nós os desejos da sua realeza materna, nascidos do seu coração sapiencial e imaculado, que, esperamos nós, triunfe finalmente sobre o mundo inteiro, como ela, em Fátima, prometeu. Amém. E hoje, com mais propriedade do que nunca, elevemos a ela a nossa prece de súditos e de filhos confiantes na sua infatigável intercessão. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.